E o tema diz causa e efeito de conversão. É para nós bom de refletir esse encerramento. Eu gostaria de começar a refletir esse tema de trás para frente. O que é conversão? Senão uma mudança de caminho, de rumo. Há um momento na nossa vida em que nós fazemos e tomamos uma decisão, ou porque ouvimos o Senhor, ou porque nossos corações se sentiram atraídos, mas nós então começamos a caminhar para Ele. O mundo apresenta vários tipos de conversão. Há aqueles que se convertem para determinadas causas sociais específicas. Há aqueles que se dedicam a uma conversão mais científica. Há aqueles que buscam uma conversão mais humana. A conversão que o cristianismo nos convida, aquele que o Deus Criador nos chama, é o caminho que nos leva para Deus na mesmíssima medida em que nos impulsiona para o próximo. Se quisermos medir a nossa caminhada, não precisamos fazer grandes perguntas. A pergunta de conversão é: eu estou no caminho que me leva para Deus? Este caminho me impulsiona para o próximo? Aquele que diz que ama o Senhor, mas não consegue se envolver em um relacionamento, afora o seu ambiente familiar, está com a sua conversão equivocada. Aquele também que só consegue se relacionar com as pessoas, às vezes até mesmo com um grupo, mas não consegue ter uma verticalidade de espiritualidade, uma intimidade com Deus, também está com a sua conversão equivocada. A verdadeira conversão é aquela que leva para Deus na proporção que impulsiona para o próximo. Eu gostaria de destacar biblicamente, já que estamos no mês da Bíblia, 3 conversões diferentes. A primeira, a de Abraão. Quando Deus se manifesta a Abraão, ele diz: abandona a tua família, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te indicar. Sem titubear, Abraão disse sim e rasga então o deserto em busca da terra prometida. Teologicamente nós vamos reconhecer na figura de Abraão como o pai da fé. Nós vamos ter Moisés mais tarde com uma conversão diferenciada, quase que preparada desde o seu nascimento. Quando sua mãe, Pedreia, o coloca no cesto, quando ela fica a observar esses textos que flutuam no Rio Nilo, para que ele chegasse com a maré até os umbrais ali do palácio, exatamente fosse isso no horário em que a princesa estivesse lá para ficar. Moisés é criado como egípcio durante 40 anos. Durante 40 anos ele experimenta o poder. Ele não se preocupa com nada. Ele não tem que se preocupar sequer com segurança, porque a condição de Faraó lhe garante isso. Até que ele descobre que vivia uma mentira, uma falácia. Quando ele descobre que é filho de uma hebreia, ele vai em busca da sua família e encontra um de seus irmãos sendo molestado por um soldado egípcio. Ele então, para defender o irmão, mata o soldado por causa da lei egípcia que dizia que aquele que mata o egípcio tem que pagar com a própria vida. Ele foge. E Moisés vai iniciar uma nova caminhada em Madian, um local mais simples, desprovido de tanta beleza e de tanto luxo. Ele troca o cetro do poder egípcio pelo cajado do pastor. Ele troca a segurança do palácio pela insegurança de quem vive nos locais mais perigosos, como a região de Madian. Mas há um momento em que Deus fala com Moisés e diz: vai para além do deserto, ouvi o clamor do meu Deus. E esse Moisés então realiza exatamente o grande feito do Senhor, que é a libertação do povo das mãos do Faraó, e caminha nesse povo durante 40 anos.
uma conversão quase que talhada de Jesus. A terceira conversão é a de São Paulo, soldado indo para Damasco para matar cristãos. No meio do caminho ele tem um encontro com Deus, cai do cavalo, fica cego, e quando volta a enxergar, já volta a enxergar para uma nova caminhada. Nós poderíamos quase que dizer que são três tipos muito parecidos de conversão com a nossa. Há aqueles que o Senhor fala ao ouvido e ele sem titubear como Abraão, diz sim e parte. Há aqueles que desde pequeno, talvez nem pudesse se lembrar de um encontro específico com o Senhor, mas desde pequeno já começou com a família, ele já começou pela igreja e ele continuou na sua caminhada, assim como Moisés. Mas há aqueles que, como São Paulo, precisam às vezes da dor, cair do cavalo, ficar cego, ter um baque, um choque, para poder então reconhecer a voz de Deus. O que é que há de comum nessas três personagens bíblicas? Além da missão, todos se transformaram em homens zelosos e preocupados com o próximo. À medida em que voltaram para Deus, à medida em que caminharam para Deus, eles caminharam também em direção do seu semelhante. Abraão, que se torna o grande pai de todo o povo. Moisés, porque vai fazer a trajetória da libertação do seu povo. São Paulo, o responsável em conseguir decodificar os mistérios da ressurreição, sobretudo no próprio. Mas há algo a mais de comum entre eles. Abraão foi o primeiro que se inicia pela fé. Moisés, para conduzir seu povo, ele regulamenta o dízimo. E São Paulo vai ser aquele que, a partir da figura de Cristo, nos traz então uma nova perspectiva a respeito do dízimo. Não mais o jugo da lei, mas a graça. São Paulo na missão. Por isso o tema: dízimo, causa e efeito de conversão. Muito mais do que enfiar a mão no bolso e dar dinheiro na igreja, nós ingressamos numa jornada que nos impulsiona para o próximo à medida em que nos encontramos com Deus. A grande verdade é: para que é que somos chamados à conversão? É para que façamos parte de um clube? É para que façamos parte de uma gangue especial de Deus? Não. Simplesmente para que nos tornemos discípulos missionários de Jesus. E para podermos compreender essa dinâmica que o documento de Aparecida nos exorta, nós precisamos lembrar da tradição judaica que nos fala sobre tal tema. Vocês sabem que as meninas não estudavam naquela ocasião, mas os garotos, quando iam começar a sua alfabetização, os judeus, a primeira coisa que faziam, colocá-lo para aprender a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nas sinagogas nós tínhamos então os rabinos, os mestres, que ficavam de olho nas crianças, não só ensinando, mas tentando observar qual deles tinha um dom especial, um carisma especial. Quando as crianças tinham, aquele mestre o escolhia para ser seu discípulo. E ser mestre naquela época era algo extraordinário. Significava que ele tinha conseguido decodificar algo da Torá diferente dos demais rabinos. Ele trazia uma novidade. E para uma família judaica, ter seu filho escolhido é uma honra, porque a partir daquele momento seu filho passava a ser especial aos olhos da comunidade. Só para vocês terem uma ideia, um menino com 12 anos de idade já sabia, provavelmente, decor e saltear os 5 primeiros livros da Bíblia inteira, capítulo e versículo por versículo. E aqueles que tinham um talento a mais, um carisma a mais, com 18 anos, já sabiam o Antigo Testamento decorado inteiro. E
quando ele era então um rabino mestre, ou se transformava num, é porque ele conseguia compreender naquelas palavras coisas que os demais ainda não haviam compreendido. Eu fico imaginando quando eu pego a pregação de Pedro, como eu tive no Evangelho hoje, porque quando os meninos não tinham muitos talentos, eles voltavam para casa, porque eles iam dar seguimento àquilo que os pais faziam. Jesus, quando se encontra com Pedro, ele está no mar da Galileia, arrumando sua rede. Significa que Pedro, quando menino, não teve nenhum mestre que o tenha escolhido. Significa que ele voltou a fazer aquilo que o pai fazia, ser pescador. Jesus, então, quando diz para ele, vem e segue-me, a Escritura nos diz que Pedro larga tudo imediatamente e segue Jesus. Por quê? Porque a partir daquele momento ele também se tornava especial. O nome de Simão, cuja etimologia significa bambu ao vento, é aquela caninha de jardim, de bambuzinho. Esse que ia conforme o tempo que o vento levava, encontra em Jesus um mestre que enxerga para além das virtudes humanas, mas das potencialidades espirituais. Jesus olha para Simão e diz: tu serás Cefas, Pedro, pedra, e sobre ti vou edificar a minha igreja. Vocês sabem que, depois da Torá, o livro mais lido pelos judeus é a Mishnah judaica. E há uma saudação na Mishnah que é assim: que a poeira do mestre te cubra. Vamos repetir isso comigo? Que a poeira do mestre te cubra. Você vai falar isso para quem está do seu lado agora, né? Que a poeira do mestre te cubra. O que o judeu queria dizer quando ele dizia isso para um desses meninos, para um desses discípulos? Talvez uma das mais lindas saudações judaicas é essa. O que queria dizer o seguinte: primeiro, na época, os mestres usavam roupas muito grandes. Eles não tinham cimento, asfalto. À medida então que o mestre andava, a poeira levantava. Quando ele então desejava que a poeira do mestre cubra, ele estava desejando o seguinte: que você esteja sempre muito próximo do mestre. Tão próximo que a poeira dele caia sobre você. Segunda coisa, que o mestre nunca se arrependa de ter escolhido você e não te devolva para a tua casa. Terceiro, para onde o mestre for, ele te chama e que você possa ir. Nós somos hoje a ser discípulos missionários. E ser discípulo missionário é fazer uma caminhada com o povo de libertação. O dízimo, meus queridos, essa prática tão simples nossa, é que nos descortina para esta realidade de solidariedade e partilha. Parte do nosso dízimo realiza todas as dimensões da vocação de batizados nossos, que é o de evangelizar. Por conseguinte, nos tornamos todos discípulos missionários. Eu gostaria de dizer hoje para a pastoral do dízimo. Cadê o pessoal da pastoral do dízimo? Eu matei aqui. Eu digo para vocês que a poeira do mestre vos cubra. Sabe quando é que vocês vão saber que a poeira dele está sobre vocês? Quando alguém passar para vocês. Tome cuidado. Tome cuidado, porque quando nós estamos no caminho de conversão, virão aqueles que tentarão nos tirar e vão tentar fazer isso nos desunindo, nos desarticulando. Aos homens do terço dos homens, que a poeira do mestre nos cubra, porque não é fácil fazer o trabalho que vocês fazem. Muitos dizem que vocês vêm aqui para perder tempo, outros tantos vão dizer que vocês são piatos. Outros tantos vão dizer que vocês são gente desocupada, pois quando isso acontecer, você vai ao seu discípulo missionário. Eu escrevi um artigo para a revista Paróquias e dei como exemplo o grupo Terço dos Homens daqui. Olha, esse artigo está saindo esse mês. Onde eu falava que é um dos grandes
encontros que nós temos hoje que possa trazer soluções para a igreja novamente, para que possamos de fato ter uma oração mais bem-sucedida. E eu quero dizer também para toda a família cristã, católica, né? Que a poeira do Mestre descubra, que nós sejamos de fato agraciados com este que caminha e que nos conduz. Amém? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. É um caminho de conversão que vale a pena fazer. Nós estamos no caminho certo. Sabe por quê? Porque a poeira do Mestre é sobre nós.